Olá, boa noite. Aqui estou para dar início a mais uma live em movimentos. Então, toda segunda-feira, estamos aqui apresentando um conteúdo relativo à atuação de um dos profissionais do espaço terapêutico Movimentos. E, eu também te convido, a deixar registrado, caso tenha interesse num tema a ser trazido aqui, a ser apresentado, então que você declare e a gente vai fazer o possível para atender o seu pedido. Olá, Kátia, boa noite. Boa noite, Aqui estamos cá nós estamos nós. juntas de novo. Cá estamos nós para um conversar. Isso. E dessa vez estou aqui para eu falar e você me entrevistar, né? Muito, muito bom, muito, muito bom. Então, Adorei, adorei, adorei. Adorei saber que você vai falar sobre floral. Bem gostei. que bom. E me diz uma coisa, gostei do Florais para que te quero, né? Então, conta pra gente como é que usa, como é que eles atuam. Explica um pouquinho pra gente, Olivia. Sim, vou falar então, né? A gente usa os florais, né, inicialmente pingando, né, os florais na língua, né? E é muito interessante porque assim, os florais em si mesmo, eles não têm nenhuma substância química, né? Assim, se você examinar microscopicamente, né, assim, pelos pelos mecanismos disponíveis assim que tem, né, para estar verificando, nas gotas não tem nenhuma substância, né? E a gente está trabalhando, como na homeopatia, a Nas gente está gotas não tem nada. a gente está trabalhando com a energia dos elementos. Aham. Então, a gente tem até um exemplo que tem um fotógrafo japonês que se chama Masaru Emoto, né? E ele, há um tempo atrás, ele tirou umas fotografias microscópicas de moléculas da água. Então, ele submeteu assim, algumas amostras de água diferente a determinados pensamentos. Então, os pensamentos positivos formavam assim fotografias muito bonitas das moléculas da água, assim, como se fossem cristais mesmo, em formatos bem harmônicos. E quando essa molécula de água ela era submetida assim a pensamentos negativos, emoções negativas, essas imagens apareciam distorcidas, desarmônicas, né? Então ele repetiu essa experiência várias vezes, assim, até para confirmar, né, essa intenção, né? E recentemente a gente teve aí uns vídeos circulando pela internet, uns potes de arroz que a pessoa, com esse pote de arroz eu só vou falar coisas bacanas e tal, e com esse daqui eu vou humilhar, vou falar mal e tal, né? E aí um arroz apodrecia mais rápido que o outro, né? Então, a gente vê nisso como que a influência, né, da nossa energia acaba facilitando ou dificultando que essa saúde se manifeste, né? E a densidade, né, energética das flores, ela tem essa mesma semelhante da densidade energética do nosso psiquismo, né? Então, o nosso psiquismo é energia, né? A gente não vê, né? Mas se ele existe, né? A gente sente, a gente percebe, né? E então, na terapia floral, a gente trabalha com isso, né? Assim, a energia da flor para equilibrar a energia do reino humano. Então, é o reino vegetal, né? Facilitando a manifestação do reino humano de uma forma mais harmônica, né? Então a gente vê isso, né? Que assim, a energia curando energia. E a gente vê isso em muitas outras terapias, muitos outros processos terapêuticos, né, Kátia? Tem o reiki,
Tem a mesa quântica, né, Elisa? Até Então, uma constelação, né, Kátia? até não, então, é exatamente isso, mas estava pensando nisso. Pelo que você está dizendo, o floral ele age na causa do nosso desequilíbrio, é isso? Sim, ele age na causa do nosso desequilíbrio, né? Então, assim, a gente, ele vai estar atuando, né, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no uso incorreto também da nossa energia vital básica, né? Então, quando a gente está tomando floral, assim, é como se a gente estivesse gotejando um pouco mais de harmonia diretamente no nosso psiquismo, né? E é essa harmonia que vem da essência dessas flores, das flores escolhidas. Isso mesmo, né? Entendi, entendi. E, e a gente vê assim que não tem uma contraindicação, né, por eles serem vamos dizer, é uma medicação bastante, a gente reconhece, é vibracional mesmo, né? Então, Uhum. ela não briga, né? Não age contra nenhuma outra medicação. Ela pode sempre estar junto com uma outra medicação, seja homeopática ou alopática, né? Entendi. Mas eu reconheço, por exemplo, tem homeopatas que não gostam de misturar, né, os florais com a homeopatia, para que eles possam estar avaliando de outra forma. Então eles mantêm isso, pedem para manter isso separado. E alguns alopáticos também não, né? Por influência, muitas vezes eles alegam assim, mas tem álcool, né? Porque o floral, ele é conservado em brande, que é o conhaque de uva, né? Só que a gente vê que num frasquinho de 70 ml, a gente tem 30 ml de 70% de água e 30% do brand, né? E que você vai tomar 5 gotinhas ou 4 gotinhas dessa diluição, né? Então, Pelo, assim, pelo, pelo que você está dizendo, inclusive, você pode até dar floral para a criança. Esse teor alcoólico não teria um problema de você ministrar um floral numa criança pequena de 2, 3 anos, pelo que você está dizendo. não tem nenhum problema, né? Aham. Mas tem até essa curiosidade, né? Assim, essa quantidade, se você tomar floral e for lá passar pelo teste do bafômetro, nem vai acusar. Ah, bom. Ah, bom. Ou então, gente, não é processo como disco, mas não, pinguei floral, moço, tá aqui. É. Mas, como você estava falando, né, da criança, aí tem gente que fala assim, não, de jeito nenhum, não quero que isso seja introduzido na minha filha, na minha criança, que é pequenininha, ou, né, tenha receio, porque alguém da família pode ter algum problema com o alcoolismo e tal. Então, o que que a gente faz? A gente pode trocar essa base, né, do conservante do floral e a gente usa, então, a glicerina ou vinagre de maçã, né? E isso não altera o efeito do tratamento floral, do que se espera do floral. Não. O que vai acontecer é que, normalmente, esses outros conservantes, né, que eles são usados como conservantes, eles podem diminuir a duração do floral. Ah, o tempo de validade. Isso, é. Validade. E Então, quanto tempo o floral demora para fazer efeito, Olivia? Assim, porque a gente está falando dessa coisa, até achei bem legal isso que você está trazendo, né? Normalmente um floral vale por quanto tempo? Esquecendo a diminuição do tempo de validade. ele deve, assim, agora eu não vou te dizer exatamente, mas, assim, uns 2 a 3 meses, assim, ele deve estar funcionando se conservado, longe do calor e tudo mais. Mas o prazo que eu acredito que seja dado seja de 1 mês. Acho que é Tá. isso. E nesse 1 mês a gente vê efeito, é uma coisa que tem que esperar muito, como é que funciona? É É, para ontem? não é Doril que a dor não sumiu, né?
Mas ele começa a fazer efeito já na primeira dose. Mas você pode perceber diferente do que eu percebo. Então, o que você percebe e o que eu percebo pode variar. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas o efeito começa desde a primeira dose. Né? E, É, eu estou até te lembrando disso, porque acho que assim, até para quem não conhece muito de floral, acho que o floral ficou mais conhecido, que vamos dizer, é o popular, né? É o arroz e feijão, todo mundo sempre ouviu falar do tal do rescue, né? uhum, E acho que tem dessa coisa meio imediata, uma expectativa meio imediata do uso do rescue, né? Ah, é para situações de emergência e tudo mais. E aí eu ficava pensando, né? E isso o resto faz uma coisa, agora um tratamento de floral é outros tempos, né? isso é. Né? Legal. É, porque, lógico, assim, o RESP é um floral, né, como o nome diz, assim, para uma emergência, né? Então, até a forma mesmo como a gente acaba orientando os florais é que eles normalmente são tomados assim 4 vezes ao dia. Mas, para que a gente possa estar ativando o efeito dos florais, a gente pede para repetir mais vezes durante o dia. Então, essa é uma distinção interessante, né, assim, para fazer, porque o efeito do floral não depende do quanto que eu vou tomar, né? Assim, vou pegar o vidro inteiro e vou tomar, estou precisando, vou tomar floral na veia. Não, não é isso. Só se for que nem soro, gotejando, né? Sim, Porque o que faz o efeito, né, é a repetição, é isso que vai potencializar o efeito do floral. Então, vou falar para você assim, olha, você está passando por um momento X, eu falo assim, ó, quero que esse floral comece a funcionar mais rápido. Então, vou falar para você, Kátia, você vai estar tomando floral de 2 em 2 horas. E aí depois você vai tomar 4 vezes ao dia. Então, eu vou ativar o efeito do floral num primeiro momento, né, para ele buscar atuar um pouco mais rápido, para depois ele fazendo o efeito dele mais gradativo. Né? isso que você fala que depende da receptividade né, do floral, é aquilo que a gente meio diz, cada corpo é um corpo, ou seja, cada psique vai receber esse floral. Algumas pessoas vão se apropriar mais rápido daquele, vai se conectar mais rápido com aquele efeito floral, um outro vai ser um outro processo mais gradativo e tudo mais. É Sim, nesse. Uhum. porque além da absorção, né, no seu próprio corpo e tal, existem outras questões. Então, vamos dizer, o floral, ele vai atuar vamos dizer assim, conscientizando, né, evidenciando e depois harmonizando. Então, o que, que pode acontecer? Você pode ter uma resistência, olha, para lidar com determinada questão. Outro dia mesmo eu tive essa questão. Uma pessoa estava lá com um problema de ritmo na vida, bastante desorganizado, e estava com muita dificuldade para adormecer. Aí eu recomendo o floral, um floral assim para deixar bem tranquilo. A pessoa dormiu menos ainda. Então, o que, que é isso, né? Assim, o floral acaba encontrando a resistência, né, da pessoa, né? E ele luta contra, né? Porque assim, isso exige, o floral, ele não vai incorporar algo em você, né? Ele vai fazer que o que você tem possa ser manifestado com mais fluidez, com mais facilidade. Vai limpar o caminho. Vai limpar o caminho. Isso mesmo. Entendi. Né? E assim, e aí ele é recomendado em que situação, Olivia? Em que situação eu posso contar com o recurso do floral? Bom, em várias, né? Pode ser assim para vários estados emocionais, para ansiedade, estresse, tristeza, luto, depressão.
E também, assim, dificuldades escolares. Ah, a pessoa está com dificuldade de concentração, não consegue se comprometer, não tem autoconfiança, né? Assim, não consegue aprender o que está, tudo isso. E também para as questões bastante femininas, né? Assim, seja atenção pré-menstrual, dificuldade para engravidar, também a menopausa, né? E até de depressão, né? Tem um caso que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas algo tão leve como floral, né? Vai resolver algo com a depressão? Lógico, de novo, depende de pessoa para pessoa. Isso aqui também não quero dizer, ah, não vai tomar alopatia, pelo amor de Deus, né? Não é isso. Mas eu tenho um caso antigo, muito curioso, que é de um senhor japonês. Ele veio passar comigo com os florais. Ele tinha por volta de uns 75 anos e ele veio com um diagnóstico de depressão. Né? A filha dele que acabou trazendo e tal. E ele gostava muito de caminhar, ele gostava de pescar, e ele deixou de fazer tudo isso no estado depressivo. E aí, então, ele começou a passar comigo, começou a tomar uns florais, e assim, em cerca de 2 meses, ele estava já de novo caminhando, convidando os amigos para pescar. Aí ele entra assim no consultório um dia para mim e fala assim, ele falava muito mal português, e ele disse assim, virei seu garoto propaganda. Ai, que bonitinho. E a Mas partir de eu então, imagino mesmo, né, poder retomar o que dava prazer na vida, né? Nem se a gente retomar a vida, mas retomar o que dava prazer na vida, tem que virar garoto propaganda mesmo, né? Tem é, que virar. e foi engraçado porque depois desse episódio, assim, muitos conhecidos deles, todos japoneses, vieram assim para o meu consultório e foi uma época que eu atendi muitos, né? Então foi Você deu um mergulho na da terceira idade na cultura. cultura oriental, né? Isso. Deu ótimo. E aí, me diz uma coisa, Olivia, como é que se escolhe essas essências? Então, essas essências, elas são escolhidas, né, assim, para a forma como a pessoa está se sentindo. Então, por exemplo, não tem um floral assim específico para depressão, propriamente dito, né? Mas tem um floral para como a pessoa se sente neste estado de depressão, né? Se triste, se com raiva, se com. Então, dependendo de como essa depressão se manifesta nessa pessoa, a partir de como ela se sente, é que você vai fazer a escolha do floral. Isso, né? E da mesma forma, né, assim, eu tenho também agora recente, eu estou atendendo uma criança que tem autismo, né? Então a mãe está trazendo, me apresentando a criança, lógico, e tem sido uma coisa muito incrível, né? Essa é a prova assim de que o floral funciona, mesmo que você não acredite nele, né? Você pode até não saber de nada. É, Não depende de fé, né? não. Então essa mãe, ela teve me dizendo muito no início de que essa criança era uma criança com determinadas características, então eu fui colocando os florais para essas características que a mãe trazia, e a mãe, assim, muito rapidamente me deu o retorno, né, assim, de que ela estava percebendo mudanças, né? Lógico, né, assim, vamos lá, né? É um padrão, um tiquinho, é um passinho por vez, mas é assim mesmo, mas ela que estava percebendo mudança. Lógico que também não era o único tratamento que ela estava fazendo, diga-se de passagem. Ah, Mas é mas se isso. ela te disse, é porque teve algumas. Ela pode ter atribuído, né, até a melhor absorção dos outros tratamentos ao floral, né? Uma Isso. maior disponibilidade dele para os outros tratamentos para o floral. Porque se a mãe está te falando que está percebendo mudança, é porque ela está atribuindo ao floral, com certeza, né? Ela já estava fazendo as outras coisas. Ela já estava.
Então é isso. E quando eu também trato uma criança, por exemplo, eu também trato a mãe junto, né? Isso Nesse, eu acho o máximo. Isso eu concordo. Isso é um pacote. É é um um pacote. pacote. Exatamente. Se vem com a criança, eu não atendo diretamente a criança, então eu vou atender a criança a partir do relatório da mãe ou do pai, né? Uhum. E darei o floral junto para a mãe, principalmente para a mãe, porque é a maior ligação, né, do vínculo da criança com a mãe até os 7 anos, né? Depois disso, a gente vai lidando também de acordo com o que é possível, mas até os 7 anos faz parte. É mãe e filho, não tem jeito, né? Uhum. E aí, então, a gente pode se deparar com uma situação assim, a mãe vem e diz assim, é uma criança que é muito assustadiça, ela reage com medo de tudo, e não sei o que lá. Então, eu posso estar recomendando, por exemplo, o Mimulus de Bach, né, que está relacionado com esses medos mais comuns e identificáveis, e também um floral de Minas, que é o Butagnello, que são realmente, né, assim, gotinhas angelicais para as crianças, né? Elas sentem um bem-estar com esse floral que é ótimo. Elas se sentem de alguma forma assim como se a própria sensibilidade delas estivesse assim num plano de maior segurança. E para a mãe, né? Assim, uma criança que está muito agitada, essa mãe também está precisando ser acalmada, provavelmente, em algum. Então, eu posso estar recomendando um camomile da Califórnia para ela, por exemplo, né? E aí a gente vai trabalhando. Então, assim, isso é para dar um exemplo, como não é o mesmo floral exatamente que a gente acaba usando para uns e para outros, mas é uma composição. Bom, o que, é que pode estar acontecendo aqui, o que, é que pode estar acontecendo lá, e como é que a gente busca É que, na equilibrar isso. verdade, pelo que você está dizendo, né, vai ser, vão ser outros florais porque é um vínculo, mas eles estão em lugares diferentes, né? Então, Sim, isso aqui gera algo aqui, assim como isso aqui gera algo aqui, né? Quer dizer, existe o que o filho gera na mãe e o que a mãe gera no filho. é, Então, é o que, se é, né, se é não, né? Você está dizendo que o ponto de referência é o sentimento, né? A criança sente medo, né? A mãe sente algo pelo fato do filho ter medo, que pode ser até se sentir, ficar triste, como se ela não pudesse dar essa segurança para ele. aham, Então você vai a partir do que sente a mãe, a partir do que sente o filho, mas para fazer essa harmonização desse pacotinho, né? isso. Entendi. Nossa, muito, 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 muito bom. É. E os florais, né, eles atuam, eles agem assim, através de um princípio que se chama conjunção dos opostos. Isso implica em a gente aprender a lidar com a nossa dualidade, né, com as nossas polaridades. A gente já fez um trabalho junto nisso, né, Kátia? O prazer e tensão, né? Sim, 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 sim. Então, assim, é uma mesma, são polaridades de uma mesma linha, né? Então, por exemplo, pode acontecer isso. Eu estou me sentindo muito cansado, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha disposição, mas que eu usei demais a minha disposição, né? Então, eu usei de uma forma inadequada a minha energia vital, né? E então ela desgastou. Então, como é que eu posso estar fazendo, né, para estar recuperando isso? Mas eu tenho disposição. Eu só preciso revitalizar, né? Entendi. Da mesma forma, como, por exemplo, a gente pode pensar no medo, né? Então, assim, bom, se eu tenho medo, também há coragem, né? É como se um dos polos, né, do medo e da coragem tivesse desequilibrado. Então, eu estou usando mais a polaridade do medo e menos da coragem. E com o floral, é como se eu estivesse limpando esses canais
e aí então eu consigo transitar melhor entre o medo e a coragem, e usar a coragem quando eu preciso, e o medo também, né? Ou seja, se a pessoa vem, por exemplo, com uma queixa de medo, você pensa na oposição desse sentimento que ele traz, porque isso realmente, a pessoa também tem essa outra polaridade. O que acontece é que houve uma exacerbação para um lado. E aí Aham, você precisa limpar os canais para que se restabeleça o equilíbrio. isso É mesmo. isso, né? Que o Aham. medo tenha só o tamanho necessário para a cautela, por exemplo, É, né? é que a gente tem isso, né, assim, é comum a todos nós, lógico, né, assim, a gente acaba ficando com alguns padrões mais ativados, né, que acaba desencadeando, vamos dizer assim, uma tendência para uma dessas polaridades, né? Entendi. E aí algo dentro da gente vai ficando imobilizado. Então, essas gotinhas é como se elas começassem a realmente mobilizar, né, isso que ficou enrijecido, né? Então, seja o Trazer um nosso nome que a ânimo, gente gosta, trazer um nome que a gente gosta assim, começa a colocar um movimento na coisa. começa a colocar movimento na coisa, exatamente, porque quanto mais equilibrado a gente tiver, né, mais consciente desses processos de desequilíbrio, né, que é a parte da terapia em si mesmo, né, assim, é ajudar a pessoa a reconhecer, bem, então, você chegou aqui com desânimo, né, mas então vamos conversar e vamos reconhecer esse processo do desânimo. É um processo pontual, é um processo crônico. Como é isso? Como é que você estabelece o ritmo na sua vida? Vamos trabalhar sobre isso, né? E à medida que você vai reparando mais, né, esses processos em desequilíbrio, ainda o floral vai ajudar, vai atuar ainda com mais facilidade, né? E me diz uma coisa, Olivia, eu posso administrar o floral em mim mesma? Existe essa coisa da automedicação, né? Não sei se pode usar o nome medicação para o floral, mas assim, pode usar o nome medicação para o floral? Não, Pode, acho que pode, 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 pode. Pode, mas eu posso, eu mesmo, né? O floral, eu até queria fazer uma pergunta, que é meio um dito, aquela história, né? Eu não sei se funciona assim, porque eu acho que a gente está falando de um equilíbrio, de uma sensibilidade, então eu queria entender, né? Porque tem aquela fala assim, se não fizer bem, mal não faz. Hum. É assim, pensando nessa coisa da pessoa que vai se auto-ministrar aí a medicação. Então, né, como eu tive dizendo, você pode se medicar, e eu acho que tem isso, né, assim, você pode estar reconhecendo uma questão em você, como você disse, esse floral pode estar cutucando as suas resistências, Tá. e aquele padrão ficar exacerbado, né, Sim. e você vai falar assim, esse negócio não funciona, fiquei pior, né? Uhum. Na verdade, está Quando funcionando, só que se eu não entender o processo, eu isso. vou desqualificar o recurso. Exatamente, né? Quando você está num processo de terapia floral, né? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar de uma outra forma. Opa, se está acontecendo essa resistência, sim, eu muito provavelmente posso mudar a dosagem, posso até alterar o floral, né? Porque talvez seja demais para você mesmo naquele momento aquilo que foi escolhido. Então, vamos dar uma volta, vamos fazer amizade com a resistência, né? A gente gosta. E então a gente vai fazer o caminho ficar mais fácil, mas fazer o caminho chegar, né? E me Chegar diz lá. uma, e me diz uma coisa, Olivia, qual é o intervalo entre uma consulta de floral e outra? Mais ou menos, uma média. Como é que funciona? Uhum. Isso é variável, isso é um acordo que a gente faz dependendo daquilo que a pessoa traz, né? Então, por exemplo, se uma pessoa vem e fala assim,
eu já estou fazendo terapia, né? Ah, ok, ela está tendo um acompanhamento, né? Então, a pessoa, a terapeuta, sabendo que ela está tomando floral, ótimo, porque o processo que vier disso vai estar lá podendo ser trabalhado, Trabalhar. né? Entendi. Então, Entendi. não, não tem, não faço terapia, não tem nada disso. Blá. Então, dependendo do caso, eu posso estar fazendo os atendimentos semanais, né? Ou então eu normalmente faço quinzenais ou até a cada 3 semanas. A cada 3 semanas, por quê? Esse é o prazo. Se a pessoa tomar o floral direitinho, na orientação padrão, é mais ou menos o tempo que dura um frasco, né? Então é Entendi. o tempo, Aquele um mês que você falou. é, então é o tempo que a gente tem para estar avaliando, ver como é que a pessoa se sentiu, se ela percebeu algum efeito, que é uma coisa também muito comum, né? A pessoa fala assim, não senti nenhum, nada de diferença. Aí você começa a fazer a pergunta, né? Assim, como é que tá isso? É verdade, meu sono, tô indo dormir mais cedo. Tô dormindo melhor. Então tá, então o floral tá funcionando, né? Mas a pessoa não atina. Então, assim, a pessoa pode, vamos lá para a minha pergunta, né? Ela pode administrar o floral, mas corre o risco dela perder nuances do processo. É Com isso. certeza. Aham. Também acho que a partir daí, né? Porque vai precisar de um próximo passo, muito possivelmente, né? Fazem troça, vai trocando o floral, porque a pessoa vai se movendo, vai trocando. Então, a pessoa pode ministrar, mas acho que essa coisa do especialista para ajudar a fazer o processo é sempre mais gostoso, né, povo? Aham. É, Vamos é, acompanhada. é aquela Vamos situação, acompanhada. de que a gente está no meio do enrosco, né? E a gente não consegue reconhecer o tamanho do enrosco, né? Então, quando tem o olhar do outro, né? A possibilidade do outro estar conversando com a gente sobre esse lugar que a gente está, fica mais fácil da gente reconhecer, né? Porque o terapeuta vai funcionar ali um tanto como um espelho mesmo, né, Kátia? Assim, de que o que está vendo, o que está percebendo e poder devolver isso para ele, né? E pelo que eu estou entendendo também, o floral ele estaria abrindo caminhos, né, Olivia? E aí, quando você está com a pessoa, você meio não, talvez conversa com ele sobre os caminhos possíveis para tomar, para ir direcionando isso, né? Porque Sim, eu acho sim. que deve ter uma infinidade de recursos. Para uma situação, não deve ser um único floral, e eu acho que podem ser várias composições. Então, eu acho que tem essa coisa, acho que vai aumentando o nível de complexidade, né? É. Ai, gente, E, olha, sozinho só toma Rescue no desespero. O resto é melhor procurar um terapeuta floral. Sozinho, já assim, fui assaltado, toma Rescue. Depois vai pro seu terapeuta floral para é, resolver o resto, né? Não, é bem interessante, porque acho que é uma diferenciação importante de se fazer, né? sim. Então, é possível, mas você não aproveita tudo que o recurso possibilita. Então, é só uma oportunidade de realmente aprofundar um pouquinho mais, né? Mas pode. Muito bom. Então, já chegamos ao fim, já passamos alguns minutinhos, ninguém fez nenhuma perguntinha, devem estar todos satisfeitos, devo ter falado tudo direitinho. Eu fiquei com todas as perguntinhas, entendeu? Eu fiquei com todas as perguntinhas e acho que interessante, acho que muito bom essa oportunidade, porque acho que você dá detalhes de onde o floral pode estar funcionando, que às vezes a gente não imagina, né? Eu, por exemplo, para mim, essa tua experiência com um paciente autista, não imaginei do floral ajudando nesse tipo de situação, né? Porque Uhum. às vezes a gente, né, alguém
alguém tentou e funcionou, né? Mas eu acho muito legal. E acho que é isso, né? De novo, né, Olivia, trabalhar na saúde e não na patologia, né? Sim, Então, não é que tenha um remédio para autismo, não. né? E não é que tenha, desculpa, não é que tenha um floral para autismo, né? Ah, e seu filho tem autismo, então tenta esse floral. Não, não é isso, né? Mas assim, a partir da percepção da mãe ou da consciência mesmo da pessoa que tem autismo de como sente, é que aí vai dando para fazer essa escolha muito singular, né, do processo para poder fazer um caminho com floral. E a partir daí na depressão, medo, né, ansiedade, fico imaginando nessa época de pandemia o que não aconteceu, né? Onde Uhum. fomos obrigadas a nos dar conta de lados da gente, porque sobrou tempo, né? Ó, então aqui a Elisa, parabéns, incrível o seu trabalho. É, eu Obrigada, também acho. Elis. Posso até fazer um depoimento aqui, se vocês quiserem. Não, eu falo da pandemia, mas vou falar mesmo, porque antes de começar, não sei se você vai lembrar, lógico que vai lembrar. Antes de começar, quando começou no início de março aquela história de que a gente ia ficar confinado, e você lembra disso, né? Porque eu estava na recepção, eu estava apavorada com a ideia de ficar confinada. Eu sou um pouco claustrofóbica e eu já imaginei o confinamento seria num quarto fechado. E eu comecei, eu sofri muito antes de começar. E aí eu lembro que você me recomendou um floral e acho que isso ajudou a encarar o que estaria por vir, que no início tinha cara de provisório e depois foi o que foi, né? Mas eu acho que é isso, né? Situações que às vezes suscitam algo na gente que a gente não espera e que Isso. a gente tem o floral como um recurso energético para tá dando um suporte, né? Não Uhum. é só chutar formigueiro, é também pegar no colo, né? É, com Muito certeza. legal. Obrigada, Lívia. Super valeu. Imagina. Tudo de muito bom, muitas flores aí para a gente descobrir e colocar no nosso caminho, né? Muito, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a todo mundo. E semana que vem nós temos o Danilo com o futuro das profissões. Legal. Ótimos esclarecimentos, parabéns. Muito Viu? obrigada, Érica. Beijo. Tchau, beijo. Até.